Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para continuarmos, os estudos sobre as profecias e a agenda da besta. Este será o terceiro estudo e o último dessa série, Então, nós já estudamos sobre os selos, as trombetas, e agora nós estamos vendo as taças, Então, Deus, ele dividiu o juízo dele em 3 etapas, nós já vimos isto, Então, vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas que estão ouvindo a tua palavra, que sejam edificados e que cresçam espiritualmente, fortaleçam a sua fé e te busque cada vez mais. Me abençoe para que eu fale somente aquilo que vem do Senhor, nada de mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, as profecias e a agenda da besta, parte 3. Então, e a última parte, Já falei da abertura dos selos, 7 selos, das 7 trombetas, e agora falarei das 7 taças, Então, Deus dividiu o juízo dele sobre a terra em 3 tempos diferentes. O primeiro tempo foi a abertura dos selos, que já todos foram abertos, embora muita gente diga que não foi, mas nós estamos vendo estes selos, a ação de cada um deles. Também as trombetas, já começaram a ser tocadas, pelo menos a primeira eu já identifiquei. E as taças, as 7 taças. Então, o juízo de Deus é gradualmente. Começou com a abertura dos selos, foi uma coisa mais leve. O mais complicado foi a peste, que é o primeiro cavaleiro. Matou muitas pessoas por todo o mundo. Aí, agora, nas trombetas vai se intensificar mais ainda esse juízo. E depois, as taças, que vai ser pior do que as trombetas e os selos, Então, olhando para a Bíblia e para o tempo em que estamos, podemos dizer que já estamos nestes tempos, Ou neste tempo de quê? Do cumprimento do Apocalipse, Nós já estamos vivendo este juízo de Deus sobre toda a terra. Então, o sistema tem uma agenda de 10 anos para ser seguida e botada em prática. Então, é 2020 a 2030, 10 anos, Nesta agenda nos foi avisado o que eles iriam fazer. Então, nesta agenda, eles têm também os seus 10 mandamentos, quer dizer, aquilo que eles querem alcançar durante esses 10 anos. Então, esses mandamentos, foram escritos em algumas pedras que passaram muitos anos nestas pedras firmadas em algum lugar do planeta, E parece, se eu não estou enganado, foi no ano passado que derrubaram essas pedras. As pedras da Geórgia, se eu não estou enganado, o nome é esse. Então, essas pedras nos avisaram, o que eles iriam fazer. Quando lembramos de tudo que está escrito nos mandamentos do sistema da besta, então nós podemos ver que tudo está se cumprindo à risca, tudo aquilo que eles colocaram.
Se os irmãos quiserem pesquisar no Google, vocês pesquisam lá as pedras da Geórgia, parece que é mais ou menos assim o nome. E vocês vão ver as 10 coisas ou mandamentos que eles querem implantar em todo o mundo. E já estão fazendo isso. Então, também estamos vendo os 4 cavalos e seus cavaleiros correndo muito. Estão indo rápido, né? Está acelerado. Para quê? Para alcançar os seus objetivos e cumprirem todos os seus propósitos que nos foram anunciados naquelas pedras, né? Lá nas pedras estão dizendo o que eles vão fazer durante esses 10 anos. Então, que foram destruídas. Essas pedras foram destruídas, não sei se foi no ano passado, foi no ano retrasado, no ano de 2021, melhor, no ano de 2022, ou se foi no ano de 2023. De 2023 não foi. Ou foi em 2021, ou foi em 2022, mas parece que foi em 2022. Então, essas pedras, eles destruíram essas pedras. As trombetas também será os cavalos e seus cavaleiros correndo mais rápido para colocar em prática tudo aquilo que há muito tempo já estavam prontos, né? Então, isso que está acontecendo agora, o sistema do maligno, né, o sistema da besta já tinha preparado há muito tempo. E eles, há muitos anos, já avisam isto para a humanidade, né? A gente aqui não sabia que isso, né, aqueles filmes de robô, aqueles filmes de muitas outras coisas, né, que a gente vê aí, carro voando, carro elétrico, tudo isso eles já botaram em filmes. E isso já está acontecendo nos nossos dias, né? Daqui a pouco os carros estarão voando, né? Não só andando, mas voando, porque isso é plano desse povo. Então, as trombetas também será os cavalos e seus cavaleiros correndo mais rápido para colocarem, né, em prática tudo aquilo que há muito tempo já estava pronto e também já estava sendo avisado para a humanidade que tudo isso iria acontecer. Então, há muito tempo, novelas, propagandas, são filmes, séries, né? Livros, ensinamento nas escolas, inculcar essa mentira na cabeça das crianças. Mas aqui em Amós 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus, ele não deixa nada acontecer sem avisar para o seu povo. E ele usa os seus profetas, né? Então, em Amós 3,7 nos diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus tem nos revelado os seus segredos no Velho Testamento, as profecias dos profetas, no Novo Testamento, as profecias dos apóstolos e de Jesus, mas também através dos verdadeiros profetas dos nossos dias. Tem muitos verdadeiros profetas que Deus está usando para também nos avisar. Então, Deus nos avisa através dos profetas dele, através da palavra dele e através dos nossos irmãos hoje, que são também profetas, mas também através do sistema da besta. Eles avisam através dos desenhos animados,
através dos filmes, através das novelas, através das séries, através das propagandas, aí ele, através até de desenho infantil, eles avisam. Eles estão avisando. A gente aqui muitas vezes não presta atenção, porque também não entende muita coisa, não tem muita informação, mas eles estão avisando. Porque Deus não deixa ninguém sem ser avisado. Então, Deus também mandou o sistema da besta avisar a humanidade através dos seus filmes, novelas, séries, propagandas, etc. Ninguém é inocente, ninguém não pode dizer que não foi avisado, pois tanto a Bíblia como o sistema do dragão e a profecia e a própria natureza está avisando. Então, a natureza nós estamos vendo como ela está. Isso é a Bíblia se cumprindo, né? Nós já vimos que a natureza está sendo manipulada pelo sistema do dragão. Então, o cavalo é o sistema. E cada cavaleiro está em cima de um cavalo. Quer dizer, cada mau juízo está sendo manipulado pelo sistema da besta, pelos iníquos, por aqueles que se acham donos do mundo. Então, eles estão manuseando, manipulando a natureza. E a natureza são os 4 maus juízos de Deus. E ela atinge o quê? As doenças, cavaleiro branco. Ela atinge o quê? A guerra, né? Que é uma nação contra outra nação, ou várias nações contra várias nações. Também o cavaleiro é o outro mau juízo de Deus, a fome, que é causada devido às guerras, devido às pestes, devido os fenômenos da natureza que estão sendo manipulados pelo cavalo verde, né, o 4º cavaleiro. Então, no Apocalipse 16, 1, os 7 anjos recebem de Jesus a permissão para lançarem as taças sobre a terra. Então, Apocalipse, capítulo 16. Então, aqui o capítulo 16 do Apocalipse são as taças. Essas taças não são mais dadas para o sistema usá-las. Agora, quem vai usar os mau juízo é o próprio Jesus quem vai usar. Não vai ser mais o sistema, não vai ser mais os donos do mundo, como eu chamo, né? Agora quem vai usar é o próprio Jesus, porque agora ele vai ser usado contra o sistema, contra o anticristo, contra aqueles que rejeitam Jesus. Então, aqui no Apocalipse 16:1 nos diz o seguinte: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, aqui está dizendo, João está dizendo, né, que ele ouviu, vinda do templo, preste atenção de onde que veio a autorização. Uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Quem é o templo? Quem é o templo? João, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus diz que ele é o templo. Ele diz: em 3 dias derrubarei esse templo e edificarei. Então Jesus estava dizendo que o corpo dele nessa terra era o templo. Então o templo onde Deus mora, eu já dei um estudo sobre isso, né? Se vocês quiserem
assistir para ficarem entendendo mais, se é que ainda não assistiram, o título dele é Jesus e o Salmo 91. Então lá eu explico direitinho. Então aqui está dizendo que João está dizendo que ouviu uma voz vinda do templo. Então o templo é Jesus. Então essa voz veio diretamente de Jesus. E o que é que ela dizia? Ela dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então agora vocês vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira. Olha aqui, da ira de Deus. Então agora Deus iria derramar sua ira sobre aqueles que estão destruindo a terra, sobre o trono da besta, do falso profeta, sobre o sistema do maligno. Então, no Apocalipse 16:1, João nos diz que ouviu uma grande voz vinda do templo. Nós já estudamos, isso, quem é o templo. Agora, o juízo do Pai Eterno, que é Jesus, sabemos que Isaías, ele diz que o nome de Jesus um dos nomes é Pai da Eternidade. Então, o juízo vem do Pai Eterno, vem de Jesus, como Pai, eterno. Então, nos selos e nas trombetas, o sistema do dragão tinha autoridade para usar os 4 maus juízos de Deus sobre a terra. Então, Apocalipse 6:1 e 2, Jesus deu autoridade para o cavaleiro branco, que é o sistema, o cavalo branco, e deu autoridade para o cavalo branco usar os seus 4 maus juízos. Então, o cavaleiro branco, que é a peste, de 2020, que matou muitas pessoas, foi o primeiro que deu início. E lá no Apocalipse 6, do 1 e 2, diz que o sistema saiu vencendo e para vencer. Então, ele só vai parar quando Jesus tira essa autoridade dele, E Jesus tira a autoridade dele do sistema no toque da 6ª trombeta. Então, até a 6ª trombeta, o sistema ainda tinha autoridade para usar os 4 maus juízos, mas a 7ª trombeta, ele já não teve mais autoridade para usar. Mas os 4 maus juízos serão usados, sim, mas não pelo sistema mais, mas sim pelo próprio Jesus. Eu pensava que o sistema iria usar até o final, mas não. Ele vai usar até a 6ª trombeta, que será a guerra de nação contra nação. Quer dizer, quase todo mundo, ou todo mundo, irá uma nação lutar contra a outra. Então, se preparem, meus irmãos. Então, mas no Apocalipse 1, esta autoridade, foi tirada. Ali, na verdade, no Apocalipse, na 6ª trombeta, na 7ª trombeta, o sistema da besta já não tem mais autoridade sobre esses 4 maus juízos de Deus. Então, Deus tirou dele, do sistema da besta, este poder. E ele, Jesus, agora é quem está usando este mesmo poder. Porque Jesus agora vai usar esses 4 maus juízos, que são os 4 cavaleiros, não mais os cavalos, só os cavaleiros, porque os cavalos era o sistema usando esses cavaleiros, mas agora vai ser só os cavaleiros que Jesus vai usar, porque os cavalos eram o sistema. Então, aqui no Apocalipse 16:2, o anjo toca aliás, não toca. O anjo lança sobre a terra a primeira taça e diz assim: e foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.
Então preste atenção. Primeira taça que foi lançada sobre a terra é o cavaleiro branco. São pestes, é uma peste. Diz que é uma peste pestilenta. E essa peste vai ser a doença maligna nas pessoas que têm o sinal da besta, os que adoraram ou que adoravam a besta. Então, eles receberão essa peste, né? No Apocalipse 9, no Apocalipse 9, né, do 4 ao 6, fala também da peste que aqueles que não tinham a marca, né, que não tinha o selo de Deus, eles também receberam uma peste, não é só uma peste que causava muitas dores, muito tormento a ele. Aqui no Apocalipse 16, 2, eles vão receber uma peste maligna. E essa peste é só para quem tem o sinal de Satanás, o sinal da besta. Então, no versículo 3, é a segunda taça que diz assim: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, esta segunda taça foi lançada no mar. E esta taça causou morte de todos os animais das águas, né? Os animais marinhos. Então, esta taça foi jogada sobre o mar. E aqui diz que o mar se tornou em sangue, sangue como de morto. Quer dizer, todos os animais mortos. Então, diz o seguinte: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, esta taça vai matar todos os animais marinhos, e o mar vai se tornar como morto. Quer dizer, esse mar vai ter muitos animais mortos, vai parecer um morto, quer dizer, pessoas mortas, podridão, fedor, não é? Vai ficar vermelho. Então, vai ser toda a comida do mar será destruída. Nas trombetas é uma terça parte, né, dos animais que irão morrer devido àquela montanha, né, que vão jogar no mar, e vai deixar o mar vermelho, né, como sangue. E uma terça parte dos animais vão morrer. Mas aqui na terceira trombeta, ou na segunda taça, todos os animais irão morrer. Quer dizer, quem ficar para a grande tribulação, porque aqui já vai ser na grande tribulação, então a fome vai aumentar cada vez mais. Então o anjo joga a sua taça no mar, e o mar se torna como um morto, pois todos os seres viventes morrerão, né? No Apocalipse 8, é só uma terça parte dos animais marinhos que morrem, mas aqui no Apocalipse 16, 3 são todos os animais que vão morrer. Então, na quarta trombeta, ou melhor, estou trocando as trombetas com as taças. Na terceira taça, diz assim: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que diziam: justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas, visto como derramaram
o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, aqui no derramar da terceira taça, né, sobre a terra, o anjo vai jogar sobre os rios, sobre as fontes d'água, e os rios, né, se tornarão em sangue. Então, ele vai jogar a taça da água, a taça da ira de Deus sobre os rios, sobre as fontes, e se tornarão em sangue. E a água dos rios, a água das fontes, são águas doces, né, para a gente beber. E aqui diz assim: e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Então, essa taça aqui é o juízo de Deus contra estas pessoas que derramaram o sangue do povo de Deus, que derramaram o sangue dos profetas, que derramaram o sangue dos cristãos, que derramaram o sangue dos inocentes, das crianças, de todo. E ele diz assim: por que julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas? Também tu lhes deste o sangue a beber. Então, estas águas se tornarão em sangue para que estas pessoas bebam sangue, assim como no Egito, né? No Egito, o Egito todo ficou em sangue, as suas águas se tornaram em sangue. Por quê? Porque eles estavam derramando sangue e escravizando e matando os hebreus. Assim estes iníquos, estes malignos têm destruído essa terra, têm matado muitas crianças, têm matado muitos crentes, têm matado muitos profetas. Então eles vão beber água com sangue, porque é o juízo de Deus. Chegou lá nos selos, os santos estão debaixo do altar pedindo justiça, pedindo a Deus para julgar aqueles que mataram eles, que derramaram o sangue deles. E agora chegou a hora do juízo de Deus contra essas pessoas. Então, o que significa isso? Significa que estas pessoas ainda não tinham... Então, estas pessoas que têm feito todo o mal contra o povo de Deus, então essas pessoas vão sofrer o juízo, a ira de Deus. Por quê? Porque eles têm feito muito mal ao povo de Deus, à criação de Deus, né? Tem feito muito mal. Então, a segunda e a terceira taça será a justiça de Deus sobre todos estes ímpios, que derramaram o sangue dos profetas e dos santos. Agora Jesus está dando sangue para eles beberem. Apocalipse 16, do 5 ao 7, né? A quarta taça nos diz o seguinte: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Preste atenção. Então, a quarta taça
o anjo derramou a sua taça sobre o sol. Então, esses 4 cavaleiros ou maus juízos estão sobre o poder de Jesus. Ele tirou o poder das mãos do sistema do maligno e ele agora está usando. E aqui o maligno, né, o sistema, tampou o sol, uma terça parte do sol lá nas trombetas, no toque da 4ª trombeta. Mas aqui Deus vai destruir o que eles fizeram e o sol. Eles fizeram isso, eles estão avisando, dizendo que vão tampar o sol porque o sol está muito quente, né? Então eles com essa desculpa vão tampar o sol. Dizem que já está tudo pronto para fazerem isso. Então quando fizerem isso é o toque da 4ª trombeta. Mas aqui no quarta taça, isso será desfeito por Jesus. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse, queimasse, né, os homens com fogo. E os homens foram abrasados, queimados com grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Então, quem é que tem poder sobre estas pragas? Deus, Jesus, que é o templo. E não se arrependeram para lhe darem glória. Então, Deus, ele permite que essas coisas venham para dar mais uma oportunidade para a pessoa de se arrepender, não é? Mas estas pessoas, elas não se arrependem. Então, nesta 4ª taça, o sol que o sistema tomou para que tampou, não é? Para que não fosse tão quente, agora o sol será tão quente, vai esquentar tanto, né? Que vai queimar as pessoas, né? Que vai queimar a cara das pessoas. A quentura vai ser tão grande, né? Porque os homens querem ser Deus, porque são usados pelo maligno. E Deus vai e desfaz, né? Então, os homens queriam fazer uma torre para chegar no céu. Deus foi e destruiu lá o que eles estavam fazendo. Destruiu como? Mudou a língua e eles não se entendiam mais. Agora os homens querem tampar o sol, querem fazer muitas coisas, querem ser Deus. E aqui Deus está desfazendo o que eles estão fazendo, porque agora é a ira de Deus contra o sistema do maligno, contra as pessoas que adoram a besta, não é? O anticristo, e contra o falso profeta e o próprio anticristo, né? O próprio Satanás. Aqui no Apocalipse 16:9, nos diz o seguinte: e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Quer dizer, até aqui nas taças, Deus ainda dá oportunidade para essas pessoas se arrependerem. Se eles se arrependessem, seriam salvos. Aqui está dizendo que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, se tivessem se arrependido e dado glória a Jesus, reconhecido Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus, eles teriam sido poupados, porque Jesus, ele morreu para salvar a humanidade. E não existe esse negócio do inimigo botar marca e a pessoa não, se arrepender e não ser salvo. É salvo. Porque o que o inimigo faz não tem importância. O que tem importância é a pessoa se arrepender e reconhecer os seus erros e reconhecer Jesus como seu Salvador. Mas o problema é que essas pessoas não se arrependem, porque elas já têm a mente cauterizada. E aqui diz que elas não se arrependeram para lhe darem glória. Elas não se arrependem. Elas morrem blasfemando de Deus. Então, o problema dessas pessoas, o problema da humanidade é que eles não reconhecem os seus erros. Eles não se
humilham diante de Jesus, diante de Deus. Aqui em João 3,19, Jesus diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas eles não se arrependem. Mas se até aqui, na quarta taça, eles se arrependessem, seriam salvos, mas não se arrependem, né? Já tem a mente cauterizada. Eles não se arrependem. Então aqui os versos 10 e 11, que é o toque da quinta, que é a quinta taça, né? Diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Preste atenção. A quinta taça será jogada no trono da besta. Que besta? O anticristo. E o que é que vai acontecer? Cavaleiro branco, novamente em ação, né? Então, essa taça vai causar uma doença, né? Então, a quinta taça, né? Sobre o trono da besta, e o seu reino se faz tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. Quer dizer, essa taça vai causar algum problema que eles vão sentir muitas dores. Então, eles vão se morder de tanta dor. Quer dizer, a dor é tão grande que eles se mordem. Então, essa taça será no trono da besta. E onde é o trono da besta? Onde a besta vai sentar na cidade, né? Na grande cidade, que ela vai sentar e querer adoração. É 2 Tessalonicenses 2,4. Então, vamos lá ler. Já li várias vezes, mas não custa nada ler de novo, né? É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos diz onde fica o trono da besta. Então, muitas pessoas dizem que mas é a Babilônia. É a Babilônia. E o trono da besta, essa cidade, a grande cidade, vai se tornar a Babilônia, porque é lá que vão adorar o anticristo. Então, versículo 4 diz assim: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, onde vai ser o templo que vão construir? Então, é nesse templo que o anticristo vai sentar. E diz assim: e de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, é lá que é o trono da besta. Vai ser na cidade de Jerusalém, no templo que eles vão construir para o anticristo. E o anticristo vai assentar-se nesse templo da cidade de Jerusalém. Ele vai governar. E essa quinta taça vai ser lançada nessa cidade, no trono do diabo, onde de lá ele vai governar, de lá ele vai dizer que é Deus e vai exigir a adoração de toda a terra. E todos aqueles que têm a marca dele vai adorar ele. Então agora a quinta taça vai ser lançada no trono, quer dizer, no lugar, na cidade onde Satanás governa. E esta taça vai causar uma grande dor nessas pessoas, que elas vão se morder de tanta dor. Então aqui nos versos do 12 ao 14 nos diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água
secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, preste atenção no que Jesus está dizendo aqui. Então, a 6ª taça será a permissão de Jesus para que o sistema da besta, o sistema de governo deste mundo, o sistema da besta é o sistema de governo da Roma renascida que está governando, e o sistema religioso caído, então falso profeta. Então, Jesus, que está agora usando seus 4 maus juízos, vai dar permissão para o sistema da besta, o sistema de governo, porque nesse tempo o anticristo já está governando e com ele todos os governos do mundo. Então, Jesus vai dar a permissão para ele andar, vai sair 3 demônios da boca de cada um deles, né, do falso profeta, do anticristo e do dragão, demônios que operam milagres, maravilhas, e eles vão em todas as nações, preparando o exército de todas estas nações para lutarem contra o Senhor. Então diz assim, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quem é o Deus Todo-Poderoso? Jesus. Então Jesus vai dar permissão e o anticristo vai se preparar. Então aqui diz que essa taça vai cair sobre o rio Eufrates para que ele seque. O rio Eufrates já está secando, mas ele vai ficar terra seca, 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 como o chão sem água, né? Então vai ficar completamente seco e o rio Eufrates já está secando em várias partes, já está seco. E esta taça é para juntar os reis do Oriente, que são os descendentes de Abraão, né? Os árabes e todos os outros filhos. Abraão não teve só Isaac, não teve só Ismael. Abraão teve outros filhos, 5 filhos, né, com a segunda mulher dele. Então todos eles vão se unir, aí vão se juntar com as nações de toda a terra e vão se preparar para o grande dia da batalha com o Deus Todo-Poderoso que vai ser Jesus. Então será dado esta permissão, e aqui no Apocalipse 19, do 19 ao 21, acontecerá esta guerra, né? Porque Jesus vai vir e vai lutar com todos estes ímpios e matará com a espada saída da sua boca, né? Que é a sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Jesus é uma espada de 2 gumes, né? Então, na primeira vinda de Jesus, na primeira vinda de Jesus a este mundo, Jesus lutou com Satanás somente no mundo espiritual. Então Jesus não lutou fisicamente, não lutou como rei, como governante, não lutou como político. Jesus lutou na área espiritual, né? Esta foi a área que Jesus lutou com Satanás. Mas na segunda vinda de Jesus, ele lutará com Satanás e todo o seu sistema no mundo visível. Quer dizer, aqui na 6ª taça, todos os governos do mundo se prepararão para este grande dia, esta luta com o Senhor Deus, que vai ser Jesus. Então, é uma luta
física. Só que Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele só vai falar e todos vão se morrer, né? Vão morrer. Ele vai prender o anticristo e o falso profeta, jogar no lago de fogo. O dragão, o anjo, vai pegar ele, botar no abismo, e as outras pessoas que têm a marca, que estão lutando naquele exército, serão mortos. Então, no Apocalipse 16:15, nos diz o seguinte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, esta guerra será a guerra do Armagedon, a guerra de todas as nações contra Jesus e o seu povo. Então, eles vão para destruir o povo de Judá, né? Aqueles que receberam Jesus, o remanescente. Assim como no arrebatamento da igreja, no toque da 7ª trombeta, eles vão vir para cima da igreja com muita ira para destruir. Jesus arrebata a sua igreja, mas aqui Jesus vai voltar para lutar com esse povo, para destruir, para botar eles no lugar deles, né? Então aqui Jesus vai tomar posse do mundo que ele conquistou na cruz. Agora ele vai receber todo o poder de governo neste mundo. E Satanás será preso, e o falso profeta e o anticristo também, e os que lutaram com eles, os seus exércitos todos serão mortos. Então Jesus virá para a igreja na hora em que Jesus irá para a igreja na hora em que toda a terra estiver devastada. Então, no toque da 6ª trombeta, essa terra vai ficar toda destruída com as guerras. E no toque da 7ª trombeta, Jesus vem pegar a sua igreja. Quer dizer, quando Jesus vier arrebatar a igreja, a terra estará toda destruída. A terra já está sendo destruída. Basta a gente olhar para a Ucrânia, olhar para a Palestina, olhar para estes lugares onde está tendo guerra, né? Porque não é só nessas duas nações. E olhar as guerras que estão sendo formadas. Todas estas nações serão destruídas. Então será nesta devastação que Jesus vai voltar para pegar a sua igreja. Então aqui no Apocalipse 11, do 18 ao 20, eu vou ler bem aqui de novo. Apocalipse 11 diz o seguinte. Apocalipse 11, 18, eu já citei, diz assim: e iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos. Quer dizer, as nações estão iradas contra a igreja de Jesus. Então a ira de Deus vem contra estas nações, contra os mortos. Os mortos são as pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus, elas são mortas espiritualmente. E diz assim: veio a tua ira e o tempo dos mortos, que chegou o tempo dos mortos, serem julgados, serem destruídos. E aqui no versículo 19 diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no céu. Preste atenção. E abriu-se no céu o templo de Deus. Quem é o templo de Deus? O templo de Deus é Jesus. Então diz: e abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança. Então o templo de Deus é Jesus. A arca da aliança ficava no templo de pedras, ficava na parte do templo chamado Santo dos Santos,
A arca de Deus representava a presença de Deus. Então aqui está dizendo, e abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança. Quer dizer, a arca estava no templo. Aqui o João viu o templo de Deus e a arca da sua aliança. Quer dizer, Jesus é o templo. E quem é que mora no templo? O Altíssimo. Quem é que mora dentro de Jesus? O Altíssimo. Então, o Altíssimo estava dentro de Jesus. Então, o Altíssimo é o Espírito de Deus. E ele estava dentro de Jesus. A presença de Deus é a arca. Então, o que é que João está vendo aqui? João está vendo aqui, e abriu-se no céu, está vendo no céu o templo de Deus, que é Jesus, e a arca da sua aliança, que é o Espírito de Deus em Jesus, foi vista no céu, no seu templo. Então, a arca de Deus foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então, isso aqui será a vinda de Jesus para pegar a sua igreja ao toque da 7ª trombeta. Mas para o remanescente de Judá, não será diferente. Então, quando todos, aqui no versículo 18 do capítulo 11 de Apocalipse, queriam destruir a igreja, então Jesus recebe a ordem para vir pegar a sua igreja. Mas para os remanescentes de Judá é diferente. Quando todos os exércitos da guerra, das nações estiverem prontas para destruírem o remanescente dos judeus, aqueles crentes, que ficaram para trás, se converterem nesse tempo de verdade, juntamente com os judeus. Então, este exército de todas as nações forem para destruir os judeus, o remanescente de Judá, então Jesus virá, aqui no capítulo 19, do 11 ao 21. Mas eu vou ler aqui só o versículo 1, 19:1, que diz assim, 19:11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, Jesus aparece no céu, lá no Apocalipse, lá em Mateus 24, do 29 ao 31, lá diz que Jesus vem com os seus anjos. Vou ler bem aqui porque é muito interessante. Mateus 24, os versos do 29 ao 31 diz assim. Mateus 24, do 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, olha aqui, depois da aflição daqueles dias, quer dizer, daquelas taças todas sendo jogadas sobre a terra, no período daquelas nações toda reunida para destruir o povo de Deus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus eleitos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus vai vir com todos os santos que já foram arrebatados.
e também com todos aqueles, as almas daqueles que morreram na grande tribulação. E essas almas serão ressuscitadas. Então, as pessoas que morreram na grande tribulação serão ressuscitadas. Então, Jesus vai vir para aquele grande dia, né? O dia do Senhor. A guerra entre o sistema e todos os exércitos do mundo contra Jesus e seu exército. Exército espiritual, os anjos e também os cristãos. E Jesus destruirá todas essas pessoas. Então, Deus virá salvar o seu povo nesta terra. Jesus virá nas nuvens e todo olho verá. E Jesus destruirá todos os seus inimigos, que é o anticristo e o falso profeta. Todo o sistema do diabo, o próprio Satanás e todos os do diabo. Apocalipse 19, do 19 ao 21. E capítulo 20 do Apocalipse, versículo 4. Mas o dragão, a antiga serpente, será lançada no abismo, esperando a autorização de Jesus para ser solto, né? E arrebanhar ainda os que rejeitaram Jesus e o seu governo, no governo de Jesus, né? Aqui é o Apocalipse, capítulo 20, vai ter muita gente durante o governo de Cristo, que o governo de Cristo vai ser 1000 anos. 1000 anos aparece muita gente, não é? O Brasil não tem nem 700 anos, eu acho que tem 600 e alguma coisa. E já morreu muitas pessoas, e tem esse tanto de gente. No tempo do governo de Jesus, no Apocalipse, não vai morrer ninguém. Todos vão ficar vivos, quer dizer, vai ter muita gente em todo mundo. Então, aqui no Apocalipse 20, do 7 ao 10, nos diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então aqui será o destino final de Satanás. Então ele vai ser solto depois que Jesus completar o milênio. Ele vai ser solto porque muitas pessoas no tempo do governo de Cristo não vão querer se submeter a Cristo e vão se rebelar contra Cristo. E Jesus vai permitir, vai mandar Satanás ser solto para arrebanhar essas pessoas e elas serem mortas e irem para o inferno, né? Então, a 7ª taça, é aqui, Apocalipse 16, 17, diz assim: a 7ª taça do Apocalipse, né? Capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte: porque Deus tem posto em seus corações, vê 17, Apocalipse, é 16, 17, e diz assim: o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então preste atenção, essa 7ª taça. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu,
saiu grande voz do templo do céu. Então, o templo está no céu. Quem é o templo? Jesus. Então, Jesus falou. Saiu uma voz. Jesus falou. E dizendo, foi que Jesus diz: está feito, está consumado. Onde foi que Jesus disse essa mesma frase? Onde foi que Jesus disse essa mesma frase? Jesus disse esta mesma frase quando ele estava morrendo. Aqui no Evangelho de João, capítulo 19, Jesus, ele pronuncia esta mesma frase. Ele, quando estava morrendo, ele diz esta mesma frase. O versículo 30 do capítulo 19 de João diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, diz: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, está feito, está consumado. Então, a primeira parte, primeira vez que Jesus veio a essa terra, ele veio para resgatar o homem, para tirar o homem das mãos do diabo, do domínio espiritual do diabo. Jesus veio para dar vida eterna ao homem, para salvar o homem, para resgatar o homem, para libertar o homem das mãos do maligno. Mas a segunda vez, quando Jesus vier, ele vem para governar o mundo. É por isso que ele vai dizer bem aqui, no versículo 17, no finalzinho: está feito. A sétima taça significa que Satanás não tem mais poder de governo neste mundo. Jesus vai destruir todo o governo do maligno. E Jesus vem para assumir o seu governo nessa terra. Então, Satanás será lançado no abismo até o milênio de Cristo ser completado, para depois ele ser lançado no lago de fogo. E depois vir o juízo final para todos aqueles que rejeitaram Jesus. E serão lançados no lago de fogo também. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, né, a permanecer firme com Cristo até o fim. Nós não iremos passar pelas taças, né, pela grande tribulação. Pelo menos aqueles que têm verdadeiramente Jesus na sua vida. Aqueles que estão mesmo enchendo as suas lamparinas do Espírito Santo. Então se preparem, meus irmãos. Se preparem, minhas irmãs. Jesus está vindo. Se prepare para ir ao encontro dele. Porque se ficar aqui para a grande tribulação, vai ser terrível para quem ficar. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, que tem nos ensinado tanto. E nós sabemos, Senhor, que daqui para frente nada vai melhorar, tudo vai piorar. Mas com o Senhor estamos seguros. E o que importa é a nossa comunhão com o Senhor. Que os teus filhos se aproximem mais do Senhor. Que os teus filhos encham as suas lâmpadas do Espírito Santo. Que comece a abandonar o mundo. Que se afaste completamente das coisas deste mundo. Que possamos estar com o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Se você quer que alguém realmente seja edificado, mande este vídeo para alguém. Dê o seu bonzinho, compartilhe, se inscreva. Vamos levar a mensagem para outras pessoas. Que você seja abençoado. E até o próximo vídeo, até terça-feira.